conosco. No nome santo de Jesus pedimos. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quem teve um dia difícil aqui além de mim? A boa notícia é que está acabando. Você está vendo isso? A boa notícia é que Jesus está às portas. Eu não sei você, eu vou com Ele. Você vai com Ele? Você tem convicção da sua salvação? Sim ou sim, Xandão? Isso é importante. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a parábola do semeador. Quem conhece essa parábola na Bíblia? Hã? Mais alguém? E quem sabe o que é parábola? Alguém sabe o que é parábola? Parábola são histórias que comparam a nossa realidade, essa é importante, compara a nossa realidade com verdades espirituais. Deu para entender isso, não? Parábolas são histórias que comparam a nossa realidade nesse mundo aqui com verdades espirituais. E as verdades espirituais são verdades que a Bíblia nos traz. E a parábola serve para comparar essas nossas realidades aqui desse mundo com verdades que a Bíblia nos traz e que não mudam. Tem, infelizmente, um grupo de pessoas tentando mudar a Bíblia, atualizar a Bíblia, dizer que a Bíblia é ultrapassada. Pastores famosos, inclusive. Alguns têm milhões de seguidores. Mas o meu papel aqui não é falar de pastores, de maus pastores. O meu papel aqui é trazer para vocês a verdade do bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus Cristo. Então os nossos olhos têm que estar voltados para Deus. E é engraçado que se você pegar a sua Bíblia todos os dias, e deveria fazer isso, você vai perceber que Jesus falava sempre por parábolas. E aí eu fiquei refletindo em cima desses textos que eu trouxe para vocês, e eu fiquei pensando assim, por que é que Jesus falava por parábolas? Verdades tão complexas que ele tentava trazer de forma simples para quem está ouvindo ele, como é o caso dessa parábola que a gente vai falar aqui. E ele falava usando figuras de linguagem para permitir que os seus ouvintes entendessem da melhor forma possível. E ele trazia assuntos do cotidiano, sobre comida, sobre casamento, sobre relação entre um pai e um filho. E essas histórias que ele contava de forma simples explicavam realidades difíceis de entender. E eu queria começar aqui por Mateus, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente a ele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Eu fico imaginando a cena. Uma praia, toda aquela volta em volta do mar, cheinho de pessoas em pé, e o nosso mestre sentado num barco no mar. E o mar aqui, ou lago, como a Bíblia traz, é o mar da Galileia. As multidões se aglomeravam em torno dele, e ele é forçado a usar o barco como um púlpito.
Então ele usava aquelas situações, aquele povo todo que seguia ele, querendo ouvir a verdade da sua boca. E ele sentado num barco, afastado um pouco da praia, e todas aquelas pessoas sentadas para ouvir. Você conseguiu montar a imagem na sua cabeça? Imagina uma quantidade grande de pessoas. E o versículo 3 diz assim: e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho. E aí eu queria explicar cada parte desse texto. Então presta atenção para você entender. Os campos, naqueles dias em que Jesus vivia, eram dispostos em faixas longas, e os agricultores usavam o solo entre essas faixas. E essa faixa que ficava entre as plantações, onde se jogavam as sementes, eram conhecidas como caminho. Faixas que serviam como caminho para as pessoas andarem. E esses caminhos acabariam sendo derrubados ao longo da caminhada daquelas pessoas. Então existiam faixas entre aquelas plantações que nada florescia, porque as pessoas andavam sobre elas. Dá para entender isso? Ninguém jamais fazia esse caminho de forma consciente, de forma combinada. Mas ele era formado porque muita gente passava por ali. O chão daquele caminho ficava duro como uma pedra, porque com o peso das pessoas andando, aquele solo ia ficando cada vez mais duro. E nenhuma vegetação conseguia crescer ali. Esse é o caminho que a parábola traz. No versículo 4, ele diz assim: e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Presta atenção nisso. Os lugares rochosos, ou pedregais, como a Bíblia traz, eram aquelas áreas que tinham apenas uma fina camada de terra, descansando em cima de uma plataforma de rocha calcária. Então era uma camadinha fina de terra, e embaixo tinha pedra. Então, por mais que a semente caísse e ela florescia, ela não permanecia, porque ela não tinha raiz profunda. Vai pensando aí na sua cabeça, cadê o Thiago? Vai pensando aí na sua cabeça, no aspecto da fé. Será que essa palavra que é semeada no seu coração é uma camada tão fina de terra que não cria raiz? Essa é a direção desse texto. Mas deixa eu terminar de explicar. Nessa camada do solo pedregoso, o sol aqueceria o solo rapidamente. A semente até brotaria, mas as raízes parariam na rocha. E a planta literalmente morreria de fome por falta de nutrientes. Porque a planta se alimenta do solo. Sim ou sim? Ninguém está prestando atenção? Eu vou começar tudo de novo. Sim ou sim? Capítulo 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Essa área que era dominada pelos espinhos parecia um bom solo. Parecia que se a semente caísse ali, ela ia florescer. Mas ela continha raízes das ervas daninhas naturais daquela área. E assim, as ervas daninhas e os espinhos adormecidos sufocariam antes que elas pudessem dar qualquer fruto. O solo era até melhor,
mas tinha tanta coisa que não tinha relação com aquela semente junto, que aquela flor que ia nascer bonita acabava sufocada. Irmão, assim são os nossos pecados. A palavra cai em solo que parece ser um solo bom, mas tem tanta coisa que não presta junto, que aquilo acaba sufocado. E ele continua no versículo 8, ele diz assim: e a outra caiu em boa terra, e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmão, a semente encontrou uma boa terra e produziu uma colheita, e o rendimento foi muito mais do que o esperado. A maioria dos agricultores daquela época ficaria feliz com o aumento de 10 vezes, e a Bíblia diz que a boa terra dá muito mais fruto, chega a ser para uma semente 100 frutos. Antes de explicar essa parábola para eles, Jesus dá algumas dicas sobre por que ele ensina com parábolas. E parte da razão disso é que as verdades que ele está ensinando permaneçam escondidas para aqueles que não acreditam, para aqueles que não têm ouvidos para ouvir. E aqui tem uma diferença muito grande. Eu queria começar a falar um pouco sobre esse texto a partir daqui. Você pode vir aqui toda segunda-feira. A gente vai falar sobre a verdade do Evangelho. Está me ouvindo, Xandão? E a gente vai falar sobre a verdade do Evangelho para vocês, com 2 ouvidos que vocês têm para ouvir. Mas vocês podem escutar e não ouvir. Dá para entender? O Evangelho não é uma questão de entendimento. O Evangelho é uma questão de experimento. Se você ouve o Evangelho, mas você não tem experiência com Deus, não valeu de nada. Aqueles que ouvem o Evangelho precisam ter uma atitude de fé. Se nós não temos uma atitude de fé, a gente sequer vai entender a verdade preciosa do Evangelho. Tem alguém me acompanhando aí? Amém? E o que determina o nosso solo? O que determina a qualidade do nosso solo? Quem sabe? Hã? Você tem que fazer o que com o seu solo, o solo do seu coração? Tem que regar todos os dias, irmão. Se a semente cair no solo do seu coração, mas você não se desvencilhar dos espinhos, que são os seus pecados. Se você não regar todos os dias através da palavra, da leitura da palavra, através do alimento que Jesus nos deixou, você acha que é possível você se sentir satisfeito através de um dia na semana? Será que a gente pode se alimentar só hoje e passar mais 6 dias inteiros sem comer mais nada? E vocês sabem por que Jesus falava por parábolas? Porque ele não queria que todos que ouvissem entendessem. Porque para ele não era uma questão de entendimento cognitivo. O Evangelho eu não entendo com a minha cabeça. O Evangelho eu entendo com o meu coração.
Ele deixa isso claro no texto de Mateus capítulo 13, começa no versículo 13, eu vou ler até o 16, presta atenção. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem. Irmãos, ver é diferente de enxergar. E ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Porque ouvir é diferente de escutar. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e sim, presta atenção, compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Eu os cure. Jesus os cure. E curar. Olha de novo. E compreendam com o coração e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Quem é bem-aventurado aqui, irmão? O exercício do Evangelho não é um exercício de entendimento com a nossa cabeça. O exercício do Evangelho é entendimento com o nosso coração. E quem diz isso não sou eu, é Jesus. Ele diz: e compreendam com o coração, e compreendendo com o coração, se convertam, e após convertidos, eu os curo. Jesus não consegue curar aquele que não compreende com o coração. Por isso que ao longo da nossa trajetória de fé, antes de termos de fato aceitado Jesus como Salvador e como Senhor na nossa vida, muitos ouviram o Evangelho de várias pessoas, mas não se renderam. Dá para entender isso? Eu posso escutar o Evangelho tantas quantas vezes forem necessárias, mas se eu não entender no meu coração, eu não me converto. E se eu não me converto, eu não sou curado de mim mesmo. Todos nós somos doentes de nós mesmos. Eu falei várias vezes aqui, para eu ser cheio de Deus na minha vida, cheio de Espírito Santo, eu tenho que ser vazio de quem? Irmão? De nós mesmos. Se eu quero que Jesus ocupe o meu coração, eu tenho que sair do controle dele. A semente aqui nessa parábola representa a palavra de Deus. O Evangelho de Mateus chama a semente de a mensagem sobre o reino. Os Evangelhos de Marcos e Lucas simplesmente chamam de palavra de Deus. Jesus então passa a advertir sobre 3 obstáculos nesse caminho. Presta atenção. Esses 3 obstáculos que impedem as pessoas de receber a palavra de Deus quando ela é semeada. Receber onde? Irmão? Coração. Primeiro obstáculo. Isso aqui é a anotação minha. Satanás. O primeiro obstáculo que a gente enfrenta é o inimigo,
que fica dizendo na nossa consciência: resista à palavra de Deus. E eu vou te falar algo que talvez te assuste, mas é uma verdade. Mesmo depois que você entregar sua vida para Jesus, vai ter uma vozinha lá no fundo, a todo momento, dizendo para você: não é bem assim. Isso aí não tem nada a ver. Ah, isso não tem problema. É só hoje. Ninguém está vendo. Eu estou fazendo mal só para mim mesmo. Isso aí não é a sua consciência. Isso aí é o inimigo. Segundo obstáculo: quando a gente diz que crê em Jesus, mas não crê de verdade. Então a gente vem aqui, prega a palavra, faz o apelo. Vocês vêm aqui na frente, levanta a mão. Mas mal a gente desmobilizou isso aqui, vocês já estão de novo enfiados no pecado. Essa é a falsa profissão de fé. Porque quem crê em Jesus de verdade não faz nada contra o que a palavra dele manda fazer. Não de forma intencional. Fica incompatível. Por isso que diz novo nascimento: as velhas coisas já se passaram e tudo se fez novo. Mas eu não tenho como tomar posse disso se eu não abandono o passado, eu vivo nele. Eu digo que nasci de novo, mas vivo como um velho homem. Sabe qual é a verdade? Eu não tive um encontro verdadeiro com Jesus ainda. Se isso acontece na minha vida. Como é que você sabe, Pedro? Eu falei, como é que você sabe? Aconteceu comigo. Já compartilhei várias vezes aqui. Eu me batizei em 2018, mas só me considero efetivamente convertido em 2023. Por quê? Porque me batizei, mas não abandonava as práticas erradas. Até que um dia a chave virou. E eu não preciso estar numa igreja para isso acontecer. Nesse dia eu estava na minha casa, já contei a história para você. Terceiro, eu olho mais para as coisas desse mundo aqui do que para a promessa de vida eterna. Eu me importo muito mais com esse mundo aqui do que o que está por vir. Estou preocupado, vocês estão muito tempo. Eu não sei vocês, mas eu sinto um clima de temor aqui. Isso aqui é uma espada afiada, mas muito afiada. E quando ela penetra no coração, é difícil falar alguma coisa. E aí eu pergunto para você: como está o solo do seu coração? Porque a semente, ela está sendo lançada. E aí em Mateus capítulo 6, versículo 21, nós temos um alerta: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, se Jesus é o meu grande tesouro, o meu coração vai ter solo fértil. Mas se eu coloco qualquer coisa, se eu coloco qualquer pessoa no lugar de Jesus, como que estará o solo do meu coração, irmão? Hã? Provérbios 4:23. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração,
porque dele procedem as fontes da vida. Isso é muito sério. Então, o que a gente precisa fazer para sair desse lugar? Para vocês não ficarem olhando para mim com essa cara de assustado. Anotei pelo menos 3 pontos aqui que fizeram sentido para mim. Em primeiro lugar, tenha cuidado com a forma como você ouve a palavra de Deus. Porque tem muita gente que prega a Bíblia, que é o que a gente vem fazer aqui. Mas tem muita gente que prega qualquer outra coisa que não é Bíblia. Essa história, venha para Jesus, seus problemas acabaram. Isso não é coisa de Deus, isso é coisa das organizações tabajadas. Lembra? As organizações tabajadas da Cacete do Planeta falavam que os problemas acabaram. O ponto principal dessa parábola que eu acabei de ler é o cuidado com a forma como a gente ouve as coisas de Deus. A semente que cresce não é diferente da semente que cai no caminho, no chão pedregoso ou nos espinhos. É tudo a mesma semente. É tudo a mesma mensagem. O que muda, irmão? O solo. A gente precisa receber a mensagem de Deus, a palavra que Jesus nos deixou, com o coração aberto e com uma mente disposta. A gente precisa escutar a palavra de Deus. Não dá para a gente vir aqui toda semana e sair toda vez do mesmo jeito. Se você ouviu a palavra de Deus com o seu coração no lugar certo, de forma adequada, e recebê-la com o coração aberto, é impossível você chegar aqui semana que vem da mesma forma que você saiu. Você a todo momento terá que fazer escolhas em todas as coisas, nas menores e nas maiores, entre o velho homem descendente de Adão e o novo homem descendente de Cristo. A todo momento. E essa escolha não é uma escolha fácil, porque existe uma briga eterna entre a nossa carne e o Espírito que habita em nós. E qual vai vencer essa guerra? Irmão? Aquele que você mais alimentar. Se você continuar alimentando a sua carne, se você continuar não resistindo aos desejos da sua carne, se você continuar vivendo da mesma forma e alimentando pouco o Espírito, não tem a mínima chance de dar certo. Por isso que existe a necessidade da gente viver em comunhão. Por isso que existe a necessidade da gente ler a Bíblia todos os dias. Por isso que existe a necessidade, ao invés de eu ver vídeo pornográfico, eu olhar uma pregação. Irmãos, presta atenção. Não estou aqui contando dúvida para ninguém. Eu estou falando de experiências que eu vivi. Então eu busco as coisas de Deus, pego a mão, me batizo, mas não tem mudança de vida. Isso não é encontro com Jesus. Encontro com Jesus não é você dizer sim para as suas vontades, achando que liberdade é fazer o que você quer. Liberdade é você de poder dizer não para o que você quer fazer. É eu dizer, eu tenho vontade, mas não devo, porque já não sou mais eu que vivo, Cristo vive em mim. Dá para entender isso?
Mas Temer, eu vou abrir mão daquela minha garrafa de cachaça que eu gosto tanto. Vai, irmão. Você vai trocar a sua garrafa de cachaça por um relacionamento profundo com o Espírito Santo. É sobre isso. É fazer escolhas em amor a Deus. Não é por causa de homem. É por causa do homem. Todos os dias eu sou forçado a fazer esse tipo de escolha. No meu casamento, na minha relação com meus funcionários, com meus fornecedores, na educação com os meus filhos. A todo momento eu sou confrontado. Como que Jesus agiria naquela situação? Irmão, você está entendendo isso? Eu acho que não, vou começar tudo de novo. Segundo ponto que eu anotei para trazer para vocês. Semear a palavra de Deus com sabedoria. E como que eu faço isso? Da melhor forma possível. Presta atenção. Como que eu faço isso? Como que eu semeio a palavra de Deus da melhor forma possível? Está bem, arrisca? Hein? Como que eu semeio a palavra de Deus da melhor forma possível? Sem abrir a minha boca. Quem admitiu a palavra de Deus no coração forte, nesse solo que a semente frutifica, consegue pregar o Evangelho sem abrir a boca. Eu tenho uma má notícia para você. Se você está buscando semear o Evangelho, se você está buscando viver o Evangelho, a todo momento você estará sendo observado. Silêncio fala mais que eu vou ter dizer isso aí. As pessoas estarão te observando por onde quer que você vá. E no seu menor deslize elas vão dizer lá, ele é disso de Deus. Irmão, se dizer crente é viver como crente. Está me preocupando, porque eu sou muito claro. É uma jornada difícil, é uma escolha diária, mas nós temos uma recompensa. Nós temos uma recompensa. Para nós sermos uma boa testemunha de Cristo, nós precisamos agir com sabedoria, sabedoria que Deus nos deu. E para isso, a gente precisa orar constantemente, para que Deus cuide do nosso coração. Eu vejo muita gente dizer assim, eu sou uma pessoa boa, não faço mal para ninguém. Mentira. Entre nós não há ninguém bom. Ninguém. Só Jesus é bom. Todos nós trabalhamos o tempo inteiro com uma mente contaminada, com um coração impuro, tramando sempre o mal. Por isso que a Bíblia traz que o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Fruto da nossa herança em Adão. Todos conhecem a história. Terceiro ponto que eu trouxe para vocês. A gente precisa ter certeza da colheita. Quando a gente compartilha o Evangelho com outras pessoas, as sementes vão cair ao longo do caminho. Algumas em solo rochoso, outras entre espinhos. Mas algumas também cairão em solo bom. Então a gente pode ter a certeza que pela eficácia da semente, a palavra de Deus,
ela vai encontrar um caminho de dar fruto. Não tem nada a ver com poder de oratória, com conhecimento da palavra. Tem a ver com a própria semente. Semente boa em solo bom, acontece o quê? Vai produzir fruto. E é engraçado que quando a gente olha a Bíblia, vocês estão lendo a Bíblia todos os dias com certeza, você nota que Jesus ia passando pelos lugares e ele não precisava chamar as pessoas. Alguns ele chamou, é verdade. Mas em muitas ocasiões na Bíblia, os textos narram que Jesus ia andando pelo caminho e as pessoas se levantavam e iam atrás dele. Essa é a verdade poderosa do Evangelho. Aonde o Evangelho toca, a história muda. Não importa a sua história. Eu sequer sei o que você veio buscar aqui. Mas existe um Deus, o único Deus, que se esvaziou da própria glória, veio em forma humana para morrer por você. Nenhuma outra religião apresenta um Deus que morreu por aqueles que nele acreditavam. Ninguém. Só Jesus. E Deus nos amou tanto, nos ama tanto, que Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Porque Ele não queria que a gente tivesse como destino o inferno. E a única maneira dele cumprir a sua própria justiça é Ele fazendo esse sacrifício de Jesus. Isso é muito sério. E eu sei que ainda tem muita gente que olha a questão de céu e inferno e acha que é só uma coisa assim abstrata. Não é. É fato. Eu não vou pagar para ver. Alguém vai? No meu último momento, no meu último suspiro de vida, eu quero ter condições de vencer a morte como Jesus venceu. E a única forma de acontecer isso é eu estando em quem? Irmão, eu preciso estar em quem para conseguir isso? E o que falta para a gente verdadeiramente se render a Deus? Porque Jesus como Salvador, todo mundo quer. Eu duvido que alguém aqui em sã consciência levanta a mão e fala assim, eu quero ir para o inferno. Duvido. Por mais descrentes que sejam, todos nós aqui queremos ir para o céu. Porque a Bíblia promete que no céu não haverá dor, nem sofrimento, nem ranger de dentro. Mas sabe qual é o problema? A gente quer Deus como Salvador, mas a gente não tem Deus como Senhor. E aí eu tenho uma má notícia para você. Quem não tem Deus como Senhor, não terá Deus como Salvador. Isso eu estou dizendo não. Se quiser brigar, vai brigar com Jesus. Está lá no capítulo 3 do Apocalipse. Ele diz assim, humano, eu vou vomitar da minha boca. Vou tornar frio em quente. Deus não aceita um coração pela metade. Ou você está em Jesus, ou você está em... Ou você está em Jesus, ou está perdido. Ou você vai para o céu,
Você vai para onde? Então, isso é um fato. Isso é um fato. Jesus já fez tudo que tinha para fazer por nós. Se entregou na cruz para nos livrar. Agora a gente escolhe se a gente corre para a cruz com Jesus ou se nós queremos ficar no trono do nosso coração, dando espaço para tudo que não presta, em função de um prazer momentâneo. Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Ou a gente escolhe desobedecer a Cristo, fazendo tudo que a gente quer de errado, e tendo como destino final o inferno. Ou nós escolhemos a cruz de Jesus, a gente renuncia às nossas vontades, aos nossos desejos, e temos como destino o céu. Essa é a escolha. Ou a gente quer estar em um lugar agradável, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Ou nós queremos arder eternamente no lago de fogo e enxofre. É pesada essa palavra, eu sei que é. Mas é verdade, já falou nossa Bíblia. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. E aí eu vou dizer para você que tem um bônus. Existe um bônus disponível para nós. Você quer saber qual é, Xandão? Se você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele promete que assim você terá se tornado filho de Deus. E você sendo filho de Deus, você poderá repousar debaixo das asas do Altíssimo. E aí você vai passar pelo fogo, não vai se queimar. Você vai passar pela água e não vai se afogar. E aí você vai ter um estágio da paz que excede todo entendimento. Não quer acreditar em mim? Está lá em Filipenses 4:7. Vê lá na sua Bíblia. E aí você vai encontrar um lugar de descanso. Que nada das dificuldades que você vai passar, não vai passar. Ah, mas você está dizendo que esse filho de Deus vai passar dificuldade? O próprio Jesus passou. Ele próprio disse: no mundo, nós temos bom ânimo. E você não quer passar aflição? Para de ser infantil. Deus não é o Deus do Papai Noel, não. Muitas vezes ele vai até te levar para o deserto para ver se você muda o solo no seu coração. Então o chamado para nós hoje é para que a gente receba as palavras que são ministradas por mim ou por qualquer outro ministro do Evangelho. E a gente receba isso no nosso coração aberto. Ei, presta atenção, é coração aberto, para que essa semente que cai, ela frutifique. Porque caso contrário, ou eu serei aquele solo cheio de espinhos, ou eu serei aquele solo pedregoso. E aí, irmãos, não tem como ter fruto. Quem entendeu? Ninguém? Quem entendeu? Amém. Como é que está o solo do seu coração, irmão? É hora de mudar isso. Vamos mudar isso amanhã? Hã? Hoje, né? Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Claro, só havia aquela parte que você está do violão. O convite de Jesus para nós hoje é nós nos entregarmos para Ele. Nos entregar. Não dá mais para ser esse crente
Está entendendo isso? Mas eu tenho dificuldade. Alguns já têm em situação de ruim, infelizmente. Deixa eu te contar. É melhor passar essa dificuldade com Jesus do que sem Ele. Aleluia. Porque você pode isso, no momento complicado, mas você consegue ter paz em meia luta. E sem Jesus, por mais que você não tenha luta, você não tem paz. Conheço gente, não é pouca gente, que tem uma vida extremamente confortável, que tem muito dinheiro, mas eles são tão pobres, que só tem muito. Você está entendendo isso, né? Amém? Vamos louvar? Vamos louvar a Deus. Se alguém quiser fazer essa entrega hoje, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, Espírito, em verdade. Te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis, pois eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aqui. Hora para a gente encerrar. Para quem chegou depois, nós estamos aqui toda segunda-feira às 18h30.
Então procura chegar no horário que vocês querem administração desde o começo, amém? Bom, acho que a oportunidade é falar aqui rapidinho.